Adriano, para falar desse tema, o que Deus quer comigo, a gente precisa já ter um início assim, transformador e que as pessoas precisam entender que a primeira coisa que acontece na vida de um filho de Deus é que ele precisa saber que ele tem uma identidade. E o que acontece todas as vezes que nós ouvimos essa palavra? É eu saber que agora Cristo habita em mim e Ele está formando uma identidade do reino em mim. Porque a nossa maior desculpa, ou então o nosso maior problema, é essa falta de pertencimento. É mais ou menos assim, eu não sei de onde eu vim e eu não sei para onde eu vou, sabe? As pessoas elas entram em crise, porque você pode notar, vai chegando uma certa idade, que você começa a pensar, o que eu vim fazer aqui? Entre essas perguntas, né? O que de fato eu fui chamado para fazer? E aí a gente precisa entender 3 pontos bem interessantes, que eu quero citar aqui rapidamente com vocês, que é, primeiro eu preciso saber a minha identidade, depois eu vou descobrindo a natureza, para enfim eu cumprir um propósito. Mas também tem 2 coisas que eu gosto muito de falar, que é quando você descobre a sua identidade, já assim, automaticamente você vai saber qual é a sua vocação. E aí você me pergunta, evangelista, o que seria a identidade? A identidade revela o Cristo que há em nós. A identidade ela também vai trazer essa ideia de pertencimento. Eu pertenço ao reino agora. Porque você sabe qual que é o nosso maior problema, ou o maior problema das pessoas, é que você já ouviu alguém dizer assim, somos todos filhos de Deus? Já ouvi bastante. Então a primeira coisa que a pessoa pensa quando você vai evangelizar alguém, vai falar de Jesus para alguém, se você falar assim, olha, você não é filho de Deus, você ofende ela. Ela fala assim, você não sabe das minhas orações. Eu posso beber, eu posso sair, mas o meu Deus, eu sei quem é. Porque essa ideia que todos somos filhos de Deus, ela não existe, irmãos. Por que ela não existe? Porque somos todos criaturas de Deus. Fomos todos criados por um ser. E é Ele o nosso Pai. Só que nós só fomos nos tornar pai. Ele só, melhor dizendo, nós só fomos tornar filhos quando de fato nós entramos nesse caminho. Quando de fato nós pertencemos a esse reino. E aí vem uma pergunta muito interessante que as pessoas me fazem. Quando eu vou notar, Vitor, que eu pertenço a essa casa? Quando eu vou notar, Vitor, que eu pertenço a esse Deus? Irmãos, com certeza vai ser no seu dia a dia. Porque nós estamos aqui, e eu disse isso na minha oração, não quero compartilhar somente conhecimento, mas tem que ter vivência. Quando você pertence ao reino, tudo aquilo que é contra o reino de Deus, você não quer fazer mais. Por isso que somos todos criaturas. E há um fato muito interessante, que a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos espiritualmente falando. Lembra aquela ideia? Vou trazer aqui rapidinho para que vocês possam entender. Jesus está com Nicodemos num bate-papo e aí ele pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer? E aí Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. E Nicodemos fala assim, olha, como posso eu, sendo adulto, nascer de novo? Vou eu de novo voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai e diz, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Por que eu estou citando isso? Nicodemos já era um homem velho, mais ou menos eu posso imaginar de 30 a 35 anos. Estava numa conversa com Jesus. E por que Jesus disse que ele precisava nascer de novo? Por quê? Porque de fato Jesus estava dizendo, você precisa saber quem você é no reino. Isso é identidade, irmão. Identidade é nós nos encontrarmos com Jesus, nos conectarmos a Ele e falar assim, Pai, olha, agora eu entendi o sentido da vida. Agora eu entendi que eu não simplesmente vou viver, mas eu preciso entregar algo que agora eu carrego.